E essa palavra vai inserir mais nós que estamos ouvindo e também quem estava no estudo. Porque a fé, ela tem que ser muito praticada, né? A fé sem prática, ela é morta. Ah, eu tenho fé, tá, não vou praticar a fé. Ela se torna-se morta, amém? Porque a fé, para ser praticada, é para ser o quê? Usada, amém? Nós temos que usar a fé que a palavra nos concede pela nossa decisão de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, que já é um ato de fé, amém? E mostra a Bíblia, né, relata, né, que aqui, pelo mover da fé, até o impossível acontece, amém? Olha só o que diz a palavra de Deus. Paulo aos Efésios 4, presta a condução dessa palavra, né, para nossas vidas hoje aqui, nós que estamos aqui. Olha só a condução dessa palavra. Não sei se aí tem um título, mas aqui tem a unidade da fé. Muitos estão com o mesmo título. Olha só, Paulo, né, ministrando lá, apóstolo Paulo para aos Efésios, a igreja de Éfeso. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação como fostes chamados. 2. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em uma só da vossa vocação. Um só Senhor, uma só, um só e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos em todos. 7. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha as partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os para cumprir todas as 11. E ele mesmo deu uns para apóstolo e outros para e outros para pastores e doutores, querendo aperfeiçoamento dos santos para a obra para a edificação do corpo de até que todos cheguemos à unidade da e ao conhecimento do Filho de a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais inconstantes, levados em roda por todo o vento pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em todo naquele que é o cabeça, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Amém? Olha como é tremendo nessa palavra, olha, é tremendo essa palavra. É algo tremendo como Paulo, quando pregou ali, como unir em fé, e em fé gera frutos, gera confiança, gera certeza. E aqui ele nos relata de uma forma tão tremenda para nossas vidas. É tremendo como Paulo, né, ele passou infinitas dificuldades, mas como que ele foi o precursor do Evangelho de Cristo também, né? Ele fez muitas coisas. E ele ia nas igrejas, nos lugares, sempre ia visitar, ou mandava uma carta, ou ele ia. E aqui ele está falando, essa noite é para como se a gente estivesse lendo a carta dele, mas para nós mesmos, amém? Para a
igreja, para um povo que dá ouvido à palavra de Deus, amém? Porque quem estava ouvindo ali estava dando ouvido, porque estava ali, amém? Estava ali dando ouvido, e muitos veem pelo ouvir e acaba se libertando, porque ouvir também liberta, amém? Ouvindo a palavra de quem? De Deus. Olha o que ele diz, ó: rogo, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação, como foste chamados. É algo tremendo, é quando Deus te chama, ou Ele te vocaciona, amém? Porque ali na frente viu que falou, pastores, profetas, e assim vai dividindo. Quer dizer, o chamado, ele é muito importante na nossa vida, e o próprio Deus, Ele te vocaciona, e às vezes você já tem o intuito daquilo em ti mesmo, mas Ele vai fazer algo para que haja um corpo perfeito. Perfeito o quê? Um corpo que tem mão, pé, cabeça, orelha, que tenha tudo, amém? E Ele é o cabeça, e o corpo, as partes do corpo, somos nós que fazemos essa parte do corpo, e Ele sendo o cabeça. Então o corpo perfeito, ele tem que ter tudo, amém? E assim Deus está falando com a igreja, assim Deus faz com a igreja. Paulo está falando ali, preso no Senhor, ou seja, ele está com o Senhor, ele está ali junto com o Senhor, amém? É uma expressão tremenda, né? Quando você assim, eu estou com o Senhor, ele falou preso porque ele está ali do lado, junto, e o Senhor está com ele, porque se você está com o Senhor, certamente Ele vai estar contigo, amém? Por quê? Porque esse querer, essa vontade, esse desejo, Deus quer o melhor para nós, mas nós também temos que querer isso que Deus tem para nós, amém? Muitas pessoas não querem e rejeitam, nós temos que querer o que Deus quer para nós. A gente tem que estar preso às promessas de Deus, a vocação de Deus para a nossa vida, o chamado de Deus para nós. Seja preso, ou seja, não saia, não larga, mantenha, amém? É algo tremendo, e Paulo falando ali, porque era necessário ouvir. Com certeza nós somos necessários ouvir o que está sendo pregado hoje. Tudo que Deus está fazendo hoje, está falando, é necessário para a igreja. Nós nunca devemos desprezar o que Deus tem falado, o que Deus tem movido e as promessas de Deus nas nossas vidas, amém? Diz assim, ó, 2, com toda humildade, isso é para não ficar soberbo, altivo, né? E mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. É o único jeito mesmo de você suportar em alguma coisa. Por que fala em amor? Porque o amor faz uma diferença tão grande, não faz? Você já viu que o amor faz você suportar certas coisas que quando não tem o amor você não suporta. Aqui é amor, porque aqui em amor tu suporta mais, tu resiste mais, tu espera mais, amém? O amor, quando eu falo do amor, é uma coisa muito preciosa, é uma coisa de muito valor na nossa vida, que nos ajuda muito, amém? Que tem que fazer parte da nossa vida, pelo fato até do qual, foi pelo amor que nós chegamos a Deus, pelo amor de Deus, através do Filho, receber uma graça que a gente não merece, é um amor que Deus tem para a gente. Vai tentar retribuir esse amor que Deus tem, tu consegue? Alguém consegue? Ninguém consegue, mas Ele é misericordioso, mas Ele nos formou e nos conhece, amém? Mas você querer, para Deus isso é importante, o teu querer, a tua vontade, o teu esforço, isso é importante para Deus. Mesmo que esteja alguma coisa contrária, mas Ele está olhando os teus pensamentos, qual é o teu intento, qual é a tua vontade, qual é o teu querer, mesmo que eu não consigo, mas eu quero, mas Ele sabe quando você verdadeiramente você quer, aí tu persevera, tu insiste, isso é importante para Deus, assim como Deus é importante para nós, nós temos que mostrar que para nós Ele é importante, amém? Não basta Ele só, nós temos que mostrar para Ele que Ele é importante para nós, amém? O 3 diz assim, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, né? Como fala, né? Amor, paz, né? Se a gente for ver, né? Longanimidade, tudo fruto do Espírito. Já observou como esses frutos começam a brotar dentro de nós? O benefício que ele traz não só para nós,
mas para outras pessoas, porque quem tem paz procura a paz. Quem tem amor para dar. E é coisas que são necessárias a gente entendermos, né, e colocarmos numa posição para a gente observar primeiro a nós, depois os outros. Mas primeiro somos nós. Porque olhar os outros é fácil, o problema é olhar a gente. Então temos que olhar primeiro a nós. Amém? Seja qual for a situação. Se olhar para os outros, você nunca vai olhar para dentro de si. Você nunca vai perceber o que precisa ser mudado, porque você olha tanto para os outros, esquece de você. Amém? Amém. E isso nós temos que observar. O 4 diz assim: há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Fala tremendo, né? Aqui está direcionando, né, a tua vocação, o teu chamado, a tua promessa diante de Deus, né? A importância que tem e o chamado, o poder, né, desse chamado na tua vida. É algo que está direcionando não ao ser humano, é algo muito mais especial, que fala do Espírito, e aqui fala do Espírito Santo, do Espírito de Deus. Amém? Sobre as nossas vidas. Quando diz um só corpo e um só Espírito, o que quer dizer? É que nós sejamos todos do mesmo corpo, Jesus o cabeça, mas o Espírito que atua é um só. Amém? Tem tantos Espíritos, né? Mas diz que a unidade é um só Espírito. Amém? O Espírito de Deus. Amém? O Espírito Santo trabalhando na nossa vida. Ele é o único ali para trabalhar. E o corpo precisa de mão, dedo, perna, orelha, que somos nós. Mas o cabeça é perfeito. Jesus Cristo nosso Senhor. Amém? A direção dele é perfeita. Por isso nós devemos ser cabeça. No corpo de Cristo, cabeça tem que ser ele. Quando o homem passar a querer ser o cabeça da igreja, acabou a igreja. Não vai durar muito. E Cristo ainda vai ficar de fora. Amém? 5. Um só Senhor, uma só fé. Então é aquela fé genuína. Amém? Em quem? Cristo Jesus. Não é? Uma só fé. Ou seja, a igreja tem que andar direcionada por uma só fé. E essa fé em quem? Através de Jesus Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Jesus é o autor, a gente tem fé pelo que ele fez, pelo que é, pelas promessas. Então ele é o autor da nossa fé. Nossa fé, quando você aceita Jesus, se formou uma fé em você, em quem? Nele. Então ele é o autor da tua fé e o consumador da tua fé. Ou seja, pela tua fé ele move ao teu favor, ou através da tua vida. Amém? Diz mais o 6: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos, né? Existe só um Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, mas o grande eu sou, o Pai do nosso Senhor. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. É isso que a gente tem que entender. Existe Deus, né? Até a ação do Espírito Santo, né? Existe uma medida que Ele nos concede, não é verdade? É interessante que às vezes, né, Ele nos concede uma medida e às vezes a gente quer mais, mas de repente a medida que Ele vai dar a mais a gente não suportaria. Amém? Então a medida que Ele te der, essa medida tu usa bem, tenha certeza e faz ali. Você deu uma medida, vou dar um exemplo, para você ser mão, seja uma mão perfeita, seja, se foi para a perna, seja. Se foi para isso, seja isso. Se foi evangelista, seja um bom evangelista. Se foi um pastor, seja um bom pastor. Se foi um ajudador da obra, seja um bom ajudador da obra. Se é um profeta, seja um profeta. A medida que Ele nos dá, essa medida que Ele está dando, essa medida a gente tem que usá-la. A gente tem que procurar fazer essa medida melhor, fazer fluir o que Ele deu e confiou nas suas mãos. Amém? Nem Moisés estava comandando sob a direção de Israel. Nem Moisés ia conseguir, com toda a intimidade que ele tinha com Deus,
teve que chamar lá, o sogro falou para ele, né? Ó, delega aí que tu não vai aguentar não, tu vai perecer. Tu não vai aguentar resolver esses problemas todos. Dá os mais fáceis para ele, os mais difíceis você resolve. Não foi assim? Assim é a igreja. Tem gente que quer ficar na frente de tudo, não vai suportar. Ninguém suporta. Por isso, o corpo tem que ser completo. A perfeição do corpo é ter todos os membros do corpo de Cristo, amém? Ao qual ele é o cabeça. E ele vai delegando um para a mão, para a perna. Vamos usar assim para entender. Você faz parte do corpo de Cristo. Só que ele dá uma medida para um, uma medida para outro, uma medida para outro. Às vezes um recebe a medida, o outro quer a medida do outro, em vez de cuidar daquele que recebeu. Só se Deus der as duas medidas, aí amém, como dá os 5 talentos para um, 3 para o outro, se ele deu, cuida dos 3, multiplica, usa aquilo para multiplicar. Multiplicar o quê? Passar à frente, dar crescimento àquilo que Deus te confiou, amém? Porque outros precisam crescer, outros precisam entender, e nessa, é tipo uma rotatividade, deve acontecer o que Deus vai acontecer, já rotativou, várias gerações já passou? Passou várias gerações, nós estamos numa geração, se o Senhor não passar, vai pular para outra geração, mas nós estamos dando o legado, passando o que ele passaram para a gente para outra geração. Isso aí não para, então essa medida a gente tem que cuidar dela e continuar, não trava ela, a gente tem que ser útil naquilo que Deus nos chama, naquilo que Deus nos concede, amém? Glória a Deus. Diz assim também o 8, pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra, né? Aqui está se referindo a quem? Jesus Cristo. Você não está percebendo? Quando ele subiu, olha só, olha, presta bem atenção, pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. Amém? Ou seja, ele tem o poder. Aquele que está em Cristo não fica em nenhum cativeiro. Amém? Não tem como, porque ele veio para libertar. Amém? Ele tem o poder e a autoridade. E depois fala aqui, e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra, né? Onde ele pregou o evangelho, ele desceu à terra, mas ele subiu novamente, ele ascendeu-se aos céus, ele veio, porque ele foi lá, uma missão, quando parecia que tudo tinha acabado, ele desceu, e para surpresa de muitos, ele ressurgiu, ele ressuscitou, amém? Tudo foi algo para mostrar que com ele nós somos mais que vencedores, em qualquer tipo de situação, amém? Não tem situação que impeça de você vencer se você estiver com Cristo. Se você estiver com Ele e Ele em você, com certeza você é mais do que vencedor. Isso é uma certeza que não pode sair da tua mente, da tua cabeça, da tua certeza, né? Dessa vitória, que com Ele, então você nunca vai querer se afastar dele. Se é com Ele que tu tem vitória, e muitos se afastam. Sabe que tem a vitória e alguns se afastam dele. Se a gente tem a certeza, vamos ficar juntos, dependendo do que aconteça, nunca largue o Senhor, nunca se afaste da presença dele, amém? Amém. Glória a Deus. Diz assim, 10, aquele que desceu e também o mesmo que subiu acima de todos os céus. Fala todos os céus, que fala se tem o primeiro, o segundo, o terceiro. Para cumprir todas as coisas. Então, olha só, ele voltou para o Pai porque tinha que se cumprir todas as coisas. Quando ele foi enviado à terra, se fez igual homem e habitou entre nós, foi para cumprir o que Deus queria. Só que a obra de Deus através do Filho ainda tinha a continuidade dele voltar para onde? Para a glória, amém? Então tudo aconteceu, ele voltou porque assim era a obra de Deus que queria através do Filho para nossas vidas e para mostrar para nós como a obra dele é boa, perfeita e agradável para nossas vidas, amém? Amém. O 11, e ele mesmo deu uns para apóstolo e outros para profeta. Aí que é a formação do corpo, ao qual ele é o cabeça. 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério,
para edificação do corpo de... Tá vendo? Corpo de Cristo, porque o cabeça quem é? Cristo. Amém? Glória a Deus. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ou seja, até que todos creiam, todos. A unidade, o que é a unidade? É todos numa só fé, isso é unidade. Tem 20, mas é uma unidade só, é a mesma fé, amém? Porque às vezes fica variando aqui de chegar à unidade, quer dizer, uma só fé, da fé, ainda que seja 1000, mas seja uma só fé em quem? Em Cristo Jesus, em crer na promessa, em crer em tudo aquilo que tem nos vocacionado, tudo aquilo que tem falado conosco, amém? Que todos tenham a mesma direção, e para ter direção tem que ser a unidade da fé em Cristo Jesus, amém? Amém. Se alguém falar o contrário, não aceite e não receba, porque vai ser heresia pura. Aleluias. Continuando o 13 aí, segunda parte. E ao conhecimento do Filho de a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levado em roda por todo o vento de doutrina. Olha só, olha, quando falou a unidade da fé, né? Nós estamos entendendo a unidade da fé. Para que tem que ter a unidade da fé? Para que a gente não sejamos meninos inconstantes. O que é meninos inconstantes? É aqueles que nunca têm a certeza. Ele varia muito. Ele a hora tá, agora eu não estou. É inconstante. Você não pode contar porque é inconstância. Fica igual meninos na fé, porque fala muito de criança, né? Meninos, como criança, não é pela idade que nós temos, mas por ser nascer igual uma criança. Agora tá bem, agora tá mal. Agora eu estou, agora eu não estou. Muita inconstância na própria fé. Aqui refere-se à fé. Para que não sejamos meninos inconstantes. Dentro de várias igrejas, qualquer igreja, tem pessoas que é inconstante na fé. Eu acredito quando tá bom, quando tá ruim não acredito. E fica aquela inconstância. Não mantém a fé. A fé você tem que manter independente do resultado. Amém? A fé é algo que você tem que ter em Cristo Jesus, independente do resultado. Não é porque não aconteceu que você não tem fé. Você continua com fé. Não aconteceu porque Deus não fez. Mas a tua fé tem que continuar confiando em quem? Nele. Não aconteceu isso, mas outras coisas aconteceram. Não aconteceu? Eu acho que a nossa fé, o Senhor tem que nos obedecer em tudo e fazer tudo que a gente quer. Só porque tu tem fé. É assim? É assim? Moisés nem na terra prometida entrou, mas vai entrar na terra da glória, né? Mas a terra natural ele não entrou. E Moisés não tinha maior comunhão com Deus? Deus não falava com ele face a face? E às vezes a gente tem que separar essas coisas e entender a unidade da fé. Tenha fé, independente do que aconteça, não deixa a tua fé morrer. Porque tu pensa, eu tenho fé, mas não aconteceu, não tem. Não, você tem fé, continua crendo que Ele é Senhor e Salvador, e isso, aquela situação não aconteceu, não quer dizer que você não tenha fé. Às vezes você mesmo impune vocês mesmos, né? Ah, estou sem fé. Não é sem fé, poxa, às vezes Deus quando faz alguma coisa, Ele faz, primeiro, para a glória dEle. Segundo, às vezes a tua vontade é dEle, Ele vai e faz também, não é verdade? Mas Ele faz tudo. Não é que Ele não possa, mas Ele tem que fazer tudo. Se fosse assim, nós cristãos, tinha alguém perdido? Nada, Senhor, livra lá. Livramento Ele dá, não dá? Oportunidade Ele não dá? Pela tua oração? Mas salvação não depende de cada um? Pode ser abençoado do jeito que for. Salvação é individual. Você pode orar por qualquer pessoa, a pessoa receber 20 livramentos. E pode se perder, porque livramento não salva, dá oportunidade de reconhecer Deus e aceitá-lo como Senhor e Salvador. Mas se não aceitar, o que você vai fazer? Não tem como fazer? Já falei, tinha um filho de pastor, todo mundo evangélico, o garoto teve, já falei isso aqui uma vez, muito tempo que eu não falo. Ele, um garoto bonito, bacana, sempre me respeitou, bacana, mas só vivia com coisa errada, afrontava a polícia, aquilo, sempre tem um livramento. Livramento direto, por causa das orações. Ele não tomou posição, mas há quanto tempo que ele não toma posição? Um dia levou 22 tiros no rosto, mas não aproveitou os livramentos que Deus deu. Os pais estavam culpados? Eles não tinham fé? Tinha, porque a fé leva a dar livramento às pessoas. Agora, a posição de aceitar Jesus depende de cada um. Por isso que diz, o pai não leva o pecado do filho, nem o filho do pai. Diante de Deus, né, nós tomamos a posição independente do outro para a salvação,
confessar com a sua boca e crer de todo o seu coração. Amém? Amém. Glória a Deus. Aí muitos falam assim: por que, Senhor? Por quê? Por quê? Por quê? Porque não obedeceu, porque não deu crédito a Deus, porque não aceitou, porque o que Deus fez não deu valor. Aí pergunta por quê? Que é o normal, o desespero das pessoas, né? Mas Deus tem culpa? Deus moveu tudo para resgatar, mas a pessoa não quis. Agora, quando ele usa de soberania, acabou a história, não é isso? Quando ele é soberano, não adianta, pode fazer o que for, que não vai dar em nada, porque o poder dele é soberano, vai prevalecer o que ele quer. Amém? Então, por isso que a gente tem que separar a soberania com o livre-arbítrio. Amém? A gente tem que entender uma coisa com a outra. 15. Certo não é essa daqui. Certo não é essa aí. Vai lá, vai. 15. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em todo naquele que é o cabeça, Cristo. Amém? Ó, antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Amém? Amém. Aleluia. O que seja, que diz que cresçamos naquele que é o cabeça, Cristo. Quem está nos direcionando? Porque ele é o cabeça. Então nós naturalmente, o que nós fazemos, o comando está onde na gente? No braço, na perna ou na cabeça? Na cabeça, correto? Se Cristo é o cabeça, nós temos que crescer no que Ele tem nos ensinado, no que Ele tem nos direcionado. Amém? E tudo aquilo que Ele tem feito a nosso favor, Ele tem que crescer naquilo, entender, compreender, ter sabedoria e continuar crescendo. Não é que tu vai crescer assim, mas há uma medida de tempo que você vai crescendo, porque você está dando ouvido e crédito à palavra de quem? De Deus. Amém? Então é algo tremendo que tem feito por nós, e depende de nós também para recebermos e crescermos na presença de Deus. Amém? Quando você se alimenta bem, você cresce melhor, não cresce? Já viu a criança que não se alimenta bem? Já viu lá fora? Como é que elas ficam raquíticas, não desenvolvem nada? Assim somos nós como crianças ou filhos na presença de Deus. Se a gente não se alimentar, a gente vai definhando. Amém? Então aqui pedindo para crescer, porque é necessário crescer, porque o que Deus tem para nós, tem que haver crescimento, fortalecimento com entendimento e compreensão do que Ele quer para nós. Amém? Então é algo tremendo. Aleluias. 16. Do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz aumento, né? Faz o aumento do corpo, tá vendo? Vai crescendo para a sua edificação em amor. Aumento quer dizer crescimento, desenvolvimento. Amém? E o detalhe em amor. Olha como é que é bem. A palavra amor deve estar na Bíblia, também está regada de amor ali, né? Não só nas ações, como a própria palavra. Crescimento em amor, porque o amor, o amor mesmo, ele atrai. O amor, ele quer o bem. O amor tem comunhão. Amém? O amor traz esperança, traz confiança. Amém? É algo tremendo, né, que acontece, e a palavra de Deus a cada dia tem nos instruído a essas coisas. Bendito e glorioso é o nome de quem? Do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Olha como Deus fala conosco. Olha como Deus cuida da igreja. Porque quem está ouvindo percebe como Deus zela pela igreja. A igreja somos nós. Quando Ele tem de guardar um tempo, ele até guarda. Mas o importante para Deus é a vida de cada um de nós. É o tempo que está se formando dentro de nós, onde o Espírito Santo está ali habitando, está ali trabalhando, está ali formando, ajustando, né, ajustando as coisas. Isso é importante para nós, amém? E a palavra que nos conduz, se a gente der crédito do que a gente ouve, né, o que Deus fala, da forma que Ele fala, certamente nós vamos ter crescimento, amém? E precisamos crescer para vencer, porque a caminhada não é curta, ela é longa. Nós não sabemos nem quando ela vai parar, mas que ela é longa, ela é, amém? Pode ser que ela encerre para a gente, mas ela continua uma caminhada aí, até se cumprir o dia do Senhor, até tudo que vai acontecer, amém? Muitos já estão esperando, e tem um tempo, né? Mas vai acontecer.
Amém? Glória a Deus? Glória a Deus.